Eu salve os irmãos na paz do Senhor. Mais uma vez eu venho gravar esse vídeo para nosso crescimento espiritual dentro da palavra de Deus. Desta feita, queremos estudar juntamente com os irmãos e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que nós possamos estar sempre, motivados. O que vai nos motivar é você que está aí assistindo o vídeo, curtindo, compartilhando, comentando, e assim nós iremos continuar fazendo este trabalho. Iremos fazer uma série de vídeos dentro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É um tema de estudo atual, a qual as Assembleias de Deus estão com o estudo da escola dominical também. Então, aproveitando o ensejo, iremos estudá-la juntamente com os queridos. Que o Senhor Jesus possa nos conduzir pelo seu Espírito Santo e nós possamos estar aprendendo mais e mais da sua palavra. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje vamos ver aqui somente a saudação, certo? O prefácio é a saudação. E aí, por conseguinte, estaremos vendo o restante, Vamos subdividir a carta para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Capítulo 1, versículo 1 a seguir. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Primeiro, Paulo já expressa na sua saudação que não é pela sua própria vontade, mas por motivo da vontade de Deus, que ele é agora apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é alguém que é enviado e com autoridade. Autoridade de quem? Do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus enviou os seus discípulos e disse que eles fizessem, anunciasse o Evangelho. E os sinais seguiriam. A mesma autoridade que Jesus tinha aqui na terra, ele também concedeu aos seus discípulos, os 12 apóstolos, e agora Paulo, por Jesus Cristo, foi chamado, como nós bem conhecemos a história, ele era perseguidor, agora ele era também um apóstolo enviado para anunciar o Evangelho, em vez de perseguidor, agora também perseguido, certo? Então, ele está dizendo logo no capítulo 1, no versículo 1, que não era da sua própria vontade. Muitas e muitas pessoas são chamadas para trabalhar no reino. Muitas das vezes desejam fazer outras coisas, mas aquilo que Deus quer para nós não é muitas das vezes o que nós achamos o melhor, ou certo, ou o que nós achamos que deveríamos fazer, mas o Senhor tem um propósito na vida de cada um. E no apóstolo Paulo aqui, nós vemos que ele foi chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus. Ele está escrevendo aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui está falando de uma igreja, do povo que vai morar no céu. A carta está destinada aos santos. No versículo 2, nós vamos ver uma saudação comum. Em todas as demais cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver uma saudação parecida com essa. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
O que é interessante e que, por parecer uma saudação comum, nós não podemos ter por comum essa saudação. Por quê? Inspirada pelo Espírito Santo. A vós, graça e paz. Graça, favor imerecido. Quando nós alcançamos este favor de Deus, agora nós temos paz. No capítulo 5 de Romanos, nós vemos essa paz. Nós vemos essa paz. Romanos, capítulo de número 5. Vamos ver. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer por todos os homens. Um sacrifício para a justificação. Um sacrifício para a remissão dos pecados. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse favor imerecido nós alcançamos. A palavra de Deus nos ensina que nós fomos justificados por este sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Nós não merecíamos. Graça, favor imerecido. Paz, é uma paz que excede todo entendimento, mas sem a graça nós não alcançaríamos a paz. A paz com Deus. Havia uma barreira que impedia o homem de se relacionar com Deus, mas Jesus Cristo veio morrendo por todos os homens, trazendo novamente esta paz, a justificação pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Isaías, o profeta messiânico, ele é o príncipe da paz. Então nós temos paz com Deus. A carta de Paulo aos Efésios, ela vai nos trazer um contexto maravilhoso. Em cima desse versículo aqui, é um prenúncio do que toda a carta tem. Primeiro, graça, nós fomos alcançados por esta graça. Como no capítulo 2, que a salvação ela é pela graça. Versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o capítulo 1, versículo 2, já vai nos dar uma abrangência de toda a carta. E se nós atentarmos para isso, meditarmos, nós vamos aprender muito dentro desta carta. A vós, graça e paz da parte de Deus. O que o apóstolo Paulo vem ensinando em toda esta carta é a paz com Deus, é a paz com o próximo, é a paz do marido com a esposa com o marido, é a paz do servo com o seu senhor, é a paz do pai para com o filho, do filho para com o pai. Então, nesta saudação, neste prefácio, nós já podemos ver que esta carta é algo especial de Deus para com nós que somos a sua igreja. Ela é uma carta escrita para a igreja de Éfeso, mas que ela nos é contemporânea. Aquilo que a sociedade busca, que é viver em comunhão, viver em paz, ter tranquilidade. A carta de Paulo aos Efésios é uma receita maravilhosa. Nós vamos ver que lá no final da carta, o apóstolo também vem falar de batalha espiritual. Mas não tem como um cristão batalhar espiritualmente se ele primeiro não se consertar
a sua vida com a sociedade. Então, o que o apóstolo Paulo vem ensinando para a igreja, além de nós batalharmos espiritualmente, nós também precisamos mostrar para este mundo que nós fomos transformados por Cristo. Somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova sociedade que Deus quer para este mundo, mas que o mundo não compreende. Que nós recebamos essa graça, favor imerecido de Deus, e a partir daí nós vamos ter paz. Paz com Deus e paz com os homens. Aqui eu já quero encerrar essa primeira parte, é uma introdução do que nós vamos aprender durante toda essa carta de Paulo aos Efésios. Amém?